Olá meus amiguinhos, mais uma vez aqui eu fazendo o quê? Trazendo para vocês uma opção desse mundo mobile aí, para quem é do audiovisual, criadores de conteúdo principalmente, que você quer ter um aparelho que te dê um bom resultado nos seus vídeos, nas suas fotos, sem que para isso você precise gastar o que pede, que é justamente para quem vai comprar um iPhone ou um S24 Ultra ou algo do tipo, certo? O meu amigo Derli Moraes me mandou aqui um aparelho que eu vou te dizer que eu já tinha pesquisado bastante a respeito dele e fiquei muito curioso. Por quê? Porque eu sempre fui fã dessa marca até mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu sempre priorizava os aparelhos dessa marca, mas de lá para cá parecem que as coisas foram ficando meio adormecidas para a empresa, ela ficou na geladeira. Mas eu me permiti novamente dar uma olhada no que a Motorola estava fazendo e fiquei muito curioso com a linha Edge, principalmente a partir do 40, agora já tenho 50, por ele trazer uma câmera principal excelente, inclusive com abertura de f1.4, coisa muito difícil de se encontrar por aí, pelo menos eu desconheço outro que tem uma lente de 1.4. E não é só a questão da abertura da lente. É muita questão da qualidade que ele entrega também. Por exemplo, em 1.4 você tem um desfoque 100% natural e não precisa ficar ativando o modo retrato e etc. para isso, que é um negócio muito artificial, muito sintético. Então vamos ao que importa. Estou falando desse carinha aqui. Como já falei em outros vídeos, eu nunca falo sobre o aparelho sem antes eu já ter passado alguns dias ou semanas utilizando ele. Quando meu amigo Derli falou que estava com ele em mãos, eu fiquei bastante interessado, como já falei, devido à qualidade das imagens que eu já vi sobre ele, youtubers do mundo inteiro, muita gente da Índia, da China, dessa região, fazendo material com esse aparelho. Eu fiquei muito curioso porque eu sempre gosto de deixar bem claro que uma coisa é você ver as imagens na tela do próprio aparelho, sempre é muito lindo. Mas quando você pega o arquivo e você leva para o computador para fazer uma edição ali no seu Premiere, no seu Final Cut, enfim, independente do software que você usa, você sente que ainda está uns bons degraus abaixo do que uma câmera entrega para a gente de material. E existem alguns youtubers que eu sempre pesquiso, eles deixam um link com os arquivos crus, para você baixar os arquivos crus sem nenhum tipo de edição e você analisar eles. E os arquivos que esse celular aqui gera me impressionaram bastante. Porém, nem tudo são flores e eu percebi um probleminha nesse aparelho que nós vamos falar mais da frente. Mas primeiramente, vamos dar uma olhada nele. Aparelho em mãos. Muito bonito, muito fino, muito leve, um módulo de câmera bonito aqui atrás, fininho mesmo, como eu falei, tá? E outra coisa, ele vem com um carregador na caixa, que é um carregador de 68 watts. E a Motorola, ela promete que ele carrega o seu aparelho 50%, os primeiros 50% de carga da sua bateria acontece em apenas 15 minutos. Não acreditei, duvidei e é verdade. Na verdade, levou 12 minutos. Eu descarreguei o aparelho por completo até ele desligar e com 12 minutos tinha lá 53% de carga. Isso é muito bacana. Lembrando que é o que eles chamam de intermediário premium, porém traz recursos que os premiums têm, como o carregamento por indução de 15 watts, ou seja, o carregamento wireless que eles falam, né? Esse aparelho, ele traz opção para você ter dois números nele, tá? Um número via o SIM card, né? Que é o cartão padrão que a gente tem, e a opção eSIM, ou seja, para você que queira usar um SIM virtual, ele dá essa opção também, como alguns iPhones. O que mais me chamou a atenção nesse aparelho, antes de começarmos a falar das câmeras, é a qualidade dessa tela dele, tá? É uma qualidade brutal, brutal. As cores, a nitidez, o contraste, a saturação no ponto certo. É uma coisa que se destaca muito, né? É o que eles chamam de P-OLED.
São 144 Hz, não são o máximo de 120 Hz de fluidez de tela como aparelhos top de linha trazem. Eles são 144 Hz, a tela é fluida demais, tá bom? E você tem aí 1400 nits, uma excelente luminosidade para você estar manuseando ele à luz do dia, em ambientes com muita luz, sem você sentir que a tela parece que está escura, falta a luz da tela para competir com a luz ambiente. Os 1400 nits dele dão conta, não é o suprassumo, tá, em nível de tela, é questão de nits, mas é mais do que o suficiente. Lembrando que ele vem processador MediaTek 8020 de 6 nanômetros, tá? Essa versão daqui, o 8020, é um processador que está presente em muitos top de linhas do ano de 2023, fora que ele vem com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Essa minha versão. Então, para você que busca um celular para você estar gravando, fazendo suas fotos e usando os softwares de edição, eu vou te dizer uma coisa, ele roda liso, tá bom? Eu não sei dizer para vocês direito o que acontece, eu não, no caso não tenho expertise para isso, tem muitos outros youtubers aí que os caras são fera, talvez tenham uma explicação, mas esse aparelho aqui, ele faz perto dos 700 mil pontos no teste do AnTuTu. O meu outro aparelho, o Poco X6 Pro top de linha com 12 de RAM, por exemplo, ele faz 1.600.000 pontos, ou seja, mais do dobro. Porém, ambos rodaram o mesmo projeto de edição dentro do LumaFusion da mesma forma. Então, não sei como funciona esse equilíbrio de ingredientes que colocam no aparelho, mas para você que pensa em pegar um celular desse para você estar editando, você vai estar tranquilo. Lembrando que eu sempre utilizo os arquivos em 4K, então não tive problemas, imagino que você também não venha a ter. O sistema de som dele é estéreo, com um alto-falante aqui embaixo e outro alto-falante aqui, exatamente onde você coloca na orelha. Ele funciona na hora que você está em viva voz ou então quando você está assistindo algum vídeo ou ouvindo alguma música no YouTube ou jogando. Eu considero o som dele extremamente honesto. É um som que ele é alto, ele não distorce e não é estridente. Vamos dar uma escutada em alguns segundos aqui só para o YouTube não me incomodar. Bom, o áudio dele é extremamente equilibrado. Lembrando que pessoalmente é uma coisa, aqui está sendo captado pelo meu microfone, então com toda certeza não vai soar dentro da realidade, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto muito é dessa interface que está vindo. Ele veio com o Android 13, mas com 2 dias ele já apareceu a atualização para Android 14. Ainda não instalou a atualização no HyperOS. Não sei quando isso vai chegar para ele, mas está funcionando muito bem, muito fluido. Lembrando que essa versão que o Motorola coloca nos aparelhos dela é algo que chega muito perto do Android puro, né? Eu gosto bastante disso que eles fazem nos aparelhos. Esse acabamento atrás dele, eu não sei meio como descrever, mas na imagem aí, entrando agora, vocês estão vendo como que eles fizeram, cara. É um negócio que ele é confortável, ele é poroso, não escorrega na mão e dá uma sensação de algo aveludado. A pegada do aparelho é muito boa, muito confortável, com essas bordas arredondadas. Você tem a sensação de estar com um aparelho, ele é pesado, ele não é um aparelho levinho, tá? Mas tem a sensação de ter um aparelho robusto em mãos, né? Com uma construção muito boa. Agora aqui atrás nós temos esse módulo de câmeras dele, contando com a câmera principal, que é de 50 megapixels, abertura f1.4, e a câmera ultra wide embaixo dessa, que ela tem 13 megapixels com abertura de f2.2. Lembrando que ambas as câmeras gravam 4K 30, 1080 de 30 a 120 fps ou em 720p em 960 fps, todas com suporte de HDR10+.
Já na câmera frontal, 32 megapixels com abertura de f2.4, podendo se gravar em 4K 30 ou 1080 até 60 frames por segundo. Já na câmera frontal, 32 megapixels, podendo se gravar aí de 4K 30 até 1080 120 fps. Não sei para que fizeram isso, mas tá aí. Quem quiser se gravar em 1080 120 fps, tá valendo, e todas com suporte HDR. Lembrando que você pode estar se gravando inclusive em modo retrato. Ele dá essa opção de você ativar um desfoquezinho de fundo que você vai regulando inclusive a abertura de lente simulada. Mas na câmera principal, ali na traseira, você não precisa fazer isso. Essa abertura de 1.4, como eu já falei, permite para você um desfoque orgânico mais ou menos como esse que existe atrás de mim. Eu acho muito mais natural, muito mais aceitável. Com essa bateria aqui de 4.400 mAh, eu consegui passar o dia inteiro. Mas o dia inteiro fazendo o quê? Usando, cara. WhatsApp pessoal, WhatsApp comercial, dá uma olhada ali no Instagram, posta alguma coisa, responde alguém. Não utilizei para gravar ao longo do dia em que eu estava tentando sentir a bateria, tá? E para ser bem específico, ao longo do dia não quer dizer que a bateria dura um dia são 24 horas. Eu tiro ele do carregador, né? Ele passa a noite carregando, eu tiro ele por volta de 6 horas da manhã e recoloco quando chega em casa por volta de 9 horas da noite. Então, você bota ele às 9 da manhã e só 9 da noite, só tira ele às 6 da manhã? Sim, porque eu tenho ativado aquele modo de recarga lenta, o modo noturno, onde ele vai recarregando bem devagar para dentro das 7 horas ele conseguir fazer um carregamento sem ficar espancando tanto assim a questão da bateria do aparelho. Mas eu acho que chega da gente ficar falando sobre isso e vamos testar essa câmera. Eu te digo uma coisa, preste atenção para você não distorcer o que eu estou falando aqui. Esse aparelho é bom demais, a Motorola acertou demais no que ele entrega, mas cometeu um pecado muito grande. Esse pecado, ele não atinge toda a linha de Motorola Edge 40. É uma questão de loteria, né? E esse, por exemplo, é um dos contemplados com este defeito, este pecado. Lá fora vocês vão ver que eu vou mostrar isso na prática, que é melhor. Partiu! Bom, testando aqui a câmera do Motorola Edge 40, estabilização via software dele mesmo, né? Sem utilizar nenhum recurso como Open Camera ou algo do tipo. HDR10 ativado, né? Isso na câmera de 1x. Estamos aqui na região bem estourada, muito sol. Hoje está muito ensolarado mesmo. Já estou vendo na tela que não está tão escuro quanto realmente o local é. Vou virar para a luz aqui. Olha como ele compensou bem rápido lá atrás, né? Voltar para a área escura. E virar para a luz. Olha os prédios ali. Bom, começou a acontecer uma situação aqui. Se você for reparar, olha a minha mão. Tá vendo que existe um blur? Beleza, nós vamos falar sobre isso agora, tá? Ó, existe um blur na imagem, né? Muito nítido. E quando formos ver a lente principal dele agora, vocês veem que ela está completamente condensada. Já a lente grande angular está normal. Então, se mudarmos aqui para a lente grande angular, a grande angular, né,
uma estabilização para mim aqui mais presente, mas o HDR dele, pelo menos na tela, trabalha de um jeito lindo. Lindo mesmo. Compensa muito bem, muito rápido. Lembrando que estou usando software nativo de câmera, ok? Não estou utilizando aqui nenhum outro aplicativo como o Pen Camera, como o Filmic, sei lá, qualquer outro desse aí. Aqui em 4K na grande angular. É muita luz que tem aqui, tá? Tá um dia muito ensolarado, como vocês podem ver. E a imagem para mim aqui está muito boa. Muito boa mesmo. Agora aqui no modo frontal do Motorola Edge 40 em 4K 30 frames, né? O dia está muitíssimo ensolarado. Muito ensolarado. Já deu para ver que o HDR não segurou a onda lá, mas tá muito sol mesmo, tá? É até maldade forçar isso. Vamos ver como ele vai fazer em relação a quando eu sair dessa área de sombra que eu estou e eu for para lá, para a área de mais luz. Vamos ver o que vai acontecer com o meu rosto. Ele conseguiu segurar bem a onda. Vamos ver no contraluz aqui. Não tá mal. Tá segurando bem. Era para eu estar completamente escuro para ele poder manter o azulado lá atrás. Os prédios já estão bem equilibrados. Podia estar menos superexposto. Um pouquinho menos exposto. Vou andar aqui novamente sem grandes cuidados para ver aí a estabilização do Motorola Edge 40. Também está ventando muito aqui, tem muita árvore. Eu imagino que isso esteja atrapalhando bem a questão do áudio. Queria que essa câmera fosse um pouquinho mais aberta. Agora aqui no caso gravando na câmera frontal com o modo retrato. Ó, o recortezinho, dá pra ver esse recorte mal feito aqui no óculos, né? Ele dá essas bugadinhas, ó. O retrato perfeito é com a câmera traseira dele, que é 1.4, e realmente dá um toque muito bonito. Mas é isso aí. O que você achou? Bom, galerinha, aqui mais uma vez estou gravando com a câmera traseira do Moto Edge 40, justamente que vocês viram o problema acabar de acontecer. O que acontece? Uma vez que ocorre esse problema, já era. Porque toda vez que tem uma superfície como vidro, né, uma superfície reflexiva que seja transparente e existe um gotejamento de líquido, quando esse líquido ele seca ali, você sempre vai ter manchas. Quando vier uma luz, né, um feixe de luz, que ele vier perpendicular, a tendência é que dali o vidro sair. Como posso dizer, a gente não vai falar aqui de difração, refração, mas a luz se espalha, vou falar assim para ficar de um jeito mais simples, e ela acende as manchas de onde esses gotejamentos já estiveram ali um dia. Então você vê os contornos deles. É uma pena, só reforço que nem todo Edge 40 tem esse problema, tá? Como eu já falei, é uma questão de loteria, mas para quem tem esse aparelho e não teve esse problema até agora, show de bola. Tem uma câmera muito bacana. Aqui agora estou numa área de total sombra. Não tem sol aqui. E a gente não vê isso acontecer. Também estou gravando em 4K na mesma câmera. Mas como não tem sol, dificulta mais esse aquecimento acelerado aí, né, desse sensor em 4K. Então, olhando aqui agora para a lente, me parece que ela não está condensando. Mas é isso. Fica aí esse comentário, e para quem realmente tem um aparelho e não passou por esse problema, show de bola, tirou na loteria. E aí, o que você achou das imagens geradas por esse aparelho? Bom, dá pena, né? Ver aquela questão da lente, mas não tem problema. Como eu falei, lá estava ventando muito, eu imagino que o áudio não tivesse tão legal, então algumas partes do vídeo na edição, talvez o editor
retire o áudio da gravação, mas então deixa eu explicar para vocês. Eu vou deixar vocês cientes, vocês a par de como vai ser o comportamento da Motorola em relação ao problema existente, né? Uma coisa é você ter um problema extremamente pontual, que não existe uma recorrência, um histórico, né, de recorrência daquele problema em outros aparelhos iguais ao teu. Botou para carregar, teu aparelho incendiou. Eles pesquisam, não tem nenhum aparelho da Motorola dessa linha que está incendiando ao redor do mundo, foi só o teu. Mas a partir do momento que isso acontece com o teu, e pesquisando no YouTube tem pessoas gravando os aparelhos dela incendiando do nada e são aparelhos iguais ao teu, é muito óbvio que isso é da linha, é um defeito de fabricação, do lote, seja o que for, um erro no projeto. E aqui acontece o seguinte, algumas poucas pessoas ao redor do mundo tiveram esse mesmo problema que vocês viram aí na lente principal dele. Eu achei gente da Índia, achei gente da China, do Paquistão, eles gravando com outro celular, assim como eu fiz com vocês, a lente principal dele totalmente condensada. E aí existem duas coisas que acarretam esse problema nesse modelo. Quando você está gravando em 1080, seja com a sua câmera, com o seu celular, o processador aquece muito menos do que quando você está gravando em 4K. Essa resolução bem mais alta, ela força o processador, aquece muito mais, tanto quando ele está gravando em 4K em relação ao que seria se fosse 1080, quando está gravando em 60 frames por segundo, 120 frames por segundo, são coisas que colocam o processador para trabalhar muito mais e isso se reflete na temperatura que ele atinge e por isso nós temos aqui a condensação da lente, tá? Há uma outra situação que isso também acontece, basta você sair de um ambiente como eu estou aqui, o escritório da gente é extremamente frio, extremamente gelado com ar-condicionado, basta ir lá para fora e você vê a lente condensar de imediato. Ah, mas isso não é normal? Não, isso não é normal. Tem 4 aparelhos aqui, nenhum deles faz isso. E ele só faz na principal. Na ultra wide, como foi mostrado lá fora, isto não acontece, tá bom? Uma coisa que eu não posso passar sem mostrar aqui para vocês é justamente o carregador desse aparelho que eu comentei. Muito bom, tá? Não é propaganda enganosa da Motorola dizer que ele carrega 50% desse aparelho em 15 minutos. Isso é um fato, ok? É este carregador aqui, ó. 68? 68. Porque outra vez eu mostrei assim e estava mostrando 89. Então, lembrando, são 68 watts, ok? Realmente carrega os 50% primeiro ali da tua bateria, a primeira metade de sua bateria em 15 minutos e atrás temos aqui a conexão USB-C e vem aqui dentro da caixinha para você um cabo USB-C, USB-C, tá bom? É isso, eu vou mantendo vocês informados em relação à atitude da Motorola mediante ao caso, porém, vou deixar bem claro para você, esse aparelho vale cada centavo, beleza? Vale cada centavo. A tristeza são pessoas que só podem ter um aparelho, fazem investimento num único aparelho para trabalhar e para o cotidiano, e elas agora precisam deixar o aparelho, sabe-se lá por quantos dias numa assistência, o que elas fazem nesse tempo. Então, vamos ver até como é que é a reação de vocês na garantia, se vocês oferecem a pessoa, deixar um outro para ela ficar usando até vocês entregarem o dela, para que ela não fique sem um aparelho para o uso, ou se é problema teu, deixa aqui, daqui a uns dias a gente liga, enquanto isso você se vira. Eu deixo vocês cientes, valeu, até a próxima!